Fala aí, pessoal, tudo bem? Tá todo mundo falando dos problemas respiratórios que o coronavírus tem provocado. Eu vou mostrar para vocês nessa videoaula bem rapidinho aqui exatamente o que acontece. O que eu tenho? Eu tenho a imagem dos pulmões aí, né? Aqui eu tenho o pulmão direito, ok? Aqui eu tenho o pulmão esquerdo e o coração aqui no meio. Detalhe o seguinte, o nosso sistema respiratório, ele vai se ramificando desde aqui de cima. Aqui eu tenho a nossa laringe, certo? Depois da laringe eu tenho a traqueia. Essa traqueia ela vai se ramificar em dois brônquios que começam do lado de fora do pulmão. Reparem que eles entram no pulmão. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, esses brônquios eles vão até o interior do pulmão. Esses brônquios eles vão se ramificando em bronquíolos. Legal? E esses bronquíolos, eles têm de vários tipos. Eu tenho os bronquíolos iniciais, eu tenho os bronquíolos terminais, e já no finalzinho aqui, ó, bem pequenininho, eu tenho os bronquíolos respiratórios. Então, o grande problema do coronavírus, ele vai pegar o quê? Ele não vai pegar laringe, ele não pega traqueia, ele não pega brônquio, ele não pega bronquíolo inicial, ele vai pegar os nossos bronquíolos respiratórios lá no final. E aí o problema é o seguinte, quando eu termino os bronquíolos respiratórios, eu vejo esse carinha aqui. Quem é esse carinha? Vamos dar uma olhada aqui, ó, galera, de novo. Aqui eu tenho um bronquíolo respiratório, beleza? Depois desse bronquíolo respiratório, eu tenho aqui no finalzinho uma estrutura chamada ducto alveolar. Essa estrutura maior, chamada de saco alveolar, e essas bolinhas, que são os alvéolos pulmonares. O que acontece? A nossa hematose, que é a nossa troca gasosa, ela vai acontecer aqui no bronquíolo respiratório, ela acontece no ducto alveolar, ela acontece em todo o saco alveolar e mais especificamente no interior dos alvéolos pulmonares. O que acontece? O coronavírus ele vai se instalar no interior de todos esses caras, que a gente chama de ácido pulmonar, que são todas as regiões do nosso pulmão onde eu efetivamente consigo ter o quê? As trocas gasosas, a hematose. E aí o problema é grande. Por que o problema é grande, galera? Dá uma olhada só nessa imagem aqui. Nessa imagem eu tenho o interior de um alvéolo pulmonar, beleza? No interior do alvéolo pulmonar, então, eu tenho basicamente dois tipos celulares. Eu tenho, primeiro, essa célula aqui, que é chamada de pneumócito 1, e eu tenho essa célula aqui, chamada de pneumócito 2. O pneumócito 1 ele vai fazer o quê? A barreira hematoaérea junto com o endotélio do capilar alveolar. Aqui eu tenho o capilar alveolar e ele forma a barreira hematoaérea. Galera, só que dentro do alvéolo pulmonar eu tenho uma série de células de defesa, como por exemplo um macrófagozinho aqui. E aí quando o coronavírus ele se instala no interior de um alvéolo pulmonar, ou de um ducto alveolar, ou de um saco alveolar, o que acontece? Eu tenho um processo inflamatório muito grande. E nesse processo inflamatório eu começo a ter o comprometimento dessas células aqui. Essas células elas começam a se degradar. E aí essas células se degradando, eu começo a perder capacidade respiratória em virtude da formação de um tecido cicatricial nessa região. Então, processo inflamatório gerado pelas células de defesa que vem atacar o coronavírus se instalando nessas células vai fazer com que eu tenha o desenvolvimento de um tecido cicatricial. E aí, pessoal, eu tenho perda da minha capacidade pulmonar, por quê? Todo o meu pulmão ele começa a fibrosar, eu começo a ter o desenvolvimento de um tecido cicatricial, diminuindo a capacidade respiratória que a gente tem nos dois pulmões, tá bom? Pessoal, espero que tenha ajudado. Qualquer parada, qualquer dúvida, é só mandar aí. Grande beijo, valeu!